Fala galera, estamos iniciando mais um JL Responde e hoje nós vamos responder 5 dúvidas que vocês mandaram aqui no direct pra gente, beleza? Selecionei essas 5 que são muito pertinentes, muito interessantes e são temas que muitas vezes vocês têm dúvidas, é uma coisa recorrente. Então vamos abordar esses 5 temas dessas 5 perguntas. Primeira pergunta, qual a melhor periodização de treino para iniciantes? Vamos lá. O iniciante ele precisa criar primeiro consciência muscular e coordenação intermuscular e intramuscular. Então ele precisa fazer movimentos para todas as musculaturas do corpo para ele conhecer quais são essas musculaturas. A hipertrofia que ele tem a primeiro momento, o ganho de massa muscular, não é pelo ganho de força, pelo ganho de capacidade física, mas sim pelo ganho dessa coordenação. Então o mais importante é que um treino do iniciante contemple todos os músculos principais, os músculos primários do corpo, né? Quadríceps, que é o músculo da coxa, adutores, abdutores, posteriores de coxa, deltoides, que são os músculos do ombro, peitoral, costas, enfim. Ele precisa fazer pelo menos um exercício para cada agrupamento muscular. Isso é o mais importante no início. Como ele pode fazer isso? Aí depende da frequência semanal que ele vai na academia. Se ele vai 2 vezes, bem afastado, ele pode fazer um treino mais longo, digamos assim, porque ele faria todos os músculos, mas fazer 2 treinos iguais, por exemplo, não ter divisões diferentes de treinos. Sempre que ele ir, ele fazer aquele treino mais longo, mas fazer um exercício para cada grupo muscular. Se ele tem uma frequência um pouquinho maior, eu gosto de dividir entre membros superiores e membros inferiores, para o treino não ficar tão alongado e ele na semana ali trabalhar todas as musculaturas do corpo. Então treino AB ou 1-2, dividido entre superiores e inferiores. Uma outra estratégia que eu acho interessante também, quando naquele primeiro caso que a gente falou, que é o treino todo no mesmo dia, é fazer ele alternado por segmento, para não acumular muita fadiga no local e não prejudicar a execução do exercício. O que seria isso? Quando ele faz um exercício para o membro superior, como ele vai fazer inferior no mesmo dia, ele alterna. Ele faz um de superior, um de inferior, um para a parte abdominal e vai alternando. Aí volta para o superior, porque isso vai fazer com que ele faça todos os movimentos com mais qualidade. Como o treino dele vai ser bem longo, porque a primeiro momento a gente quer justamente isso, ganhar essa coordenação e automatizar os movimentos. Agora, se ele for dividido em AB, não tem problema nenhum. Então, para quem vai 3, 4, 5 vezes na semana, eu faria uma divisão AB para iniciante. Para quem vai 1 ou 2 vezes, uma divisão só, contemplando todos os músculos principais. Como melhorar os glúteos? Aí é o seguinte, os glúteos são um grupo muscular muito forte, e que tem muita resistência. Então o glúteo ele precisa de carga, né, para poder hipertrofiar, para poder melhorar a aparência. Ele precisa de muita carga, sobrecarga nele, e ele precisa de movimentos com bastante amplitude. Então, amplitude e sobrecarga. Sempre procure fazer movimentos em que você consiga aliar as duas coisas. Uma não exclui a outra. Movimentos que tenham muita amplitude e que você consiga colocar uma sobrecarga grande para o seu padrão de força, claro, que você consiga executar bem o movimento. O glúteo, você pode aumentar o volume dele na semana, vai melhorar, que a hipertrofia também é volume dependente. Então, por exemplo, você faz um treino de perna e dá um estímulo para o glúteo, aí pega um dia só para fazer glúteo e vai repetindo assim, você aumenta o volume de treino na semana. Ao invés de ter só aquele dia de glúteo isolado, você coloca um pouquinho no treino de perna que já trabalha também, você vai conseguir mais resultados. Então você pode aumentar o volume, procurar movimentos que você tenha muita sobrecarga e amplitude, e aí você pode fazer elevação pélvica, aumentar a amplitude nos afundos, nos avanços, usando step, enfim. E uma outra coisa muito importante no treino do glúteo o glúteo está ligado em qual articulação? No quadril. Então sempre que você for fazer movimentos multiarticulares que utilizem o quadril, como por exemplo levantamento terra, agachamento, são exercícios que às vezes você não está fazendo com foco em glúteo.
mas se você fizer com bastante amplitude e priorizar o movimento do quadril, você vai atingir bastante o glúteo também. Então, as melhores dicas que eu poderia dar para você melhorar o treino do glúteo é aumentar o volume, né, da semana, ou seja, fazer mais exercícios, mais séries, colocar em outro treino, fazer movimentos com sobrecarga e com amplitude e nos multiarticulares, colocar mais movimentos multiarticulares no seu treino em que tenham movimentos do quadril, porque o glúteo é uma articulação, é um músculo que está ligado na articulação do quadril e vai trabalhar mais vezes também, beleza? Tenho problema na coluna, como posso treinar? Aí varia muito porque é o seguinte, a coluna ela vai desde aqui a cervical, passando pela torácica até a lombar, o sacro lá embaixo. Então, primeiro precisa saber qual é o tipo de problema que você tem na coluna. E se realmente é um problema de coluna, porque muitas pessoas têm lombalgia, que é muito comum, uma dor lombar, mas por ter a região do core, que é abdômen, lombar, esse centro de gravidade fraco. Então, muitas vezes, só fazendo exercícios de fortalecimento lombar e abdominal, a pessoa já não tem mais problemas, porque essa lombalgia melhora, os músculos ficam mais fortes, sustentam ali a coluna e ela não tem mais dor lombar. Esse seria o primeiro caso a se avaliar, mas se realmente há um problema na coluna, precisamos ver em quais vértebras são e se há realmente a necessidade de tirar algum exercício ou não. Por exemplo, dependendo se for um problema na cervical, a pessoa não pode apoiar uma barra aqui em cima, então a gente adapta fazendo agachamento de outra forma, segurando a barra na mão, segurando um halter, enfim. Aí precisa ver qual é o problema específico na coluna. Se é na cervical, na torácica, na lombar, se é hérnia, se não é, em que grau isso está. Mas todas as pessoas podem e devem treinar acompanhadas e auxiliadas de um profissional. Fraturei um braço, devo parar de treinar? E aí pode ser um braço, uma perna. O nosso corpo, ele já tem estudos sobre isso, inclusive tem atletas fazendo preparações relatadas com, por exemplo, um braço fraturado, um braço lesionado, e aí a pessoa só treina o outro lado, e aí dá aquela impressão. Nossa, mas ele vai aumentar ainda mais a simetria, né? Vai ficar mais forte de um lado e esse lado não está treinando, vai aumentar ainda mais a desproporção. E é muito pelo contrário, porque o nosso corpo ele trabalha com equilíbrio. Então você estimulando o crescimento de um lado, o corpo sem treinar mesmo do outro lado vai estimular o crescimento do outro. O que você não vai ter, que a gente tem, digamos, a hipertrofia tensional, que é a que o cérebro manda o comando de acordo com a tensão que você faz, e tem a hipertrofia sarcoplasmática, que essa é aquele inchaço pós-treino, quando você treina, circula mais água, mais nutrientes, justamente para reparar todo aquele dano que você fez. Então, por não ter esse inchaço do treino local e que ele perdura um pouquinho mais, a impressão que dá é que você está aumentando a assimetria, mas é justamente o contrário. O estímulo cerebral, como houve tensão desse lado, o corpo vai estimular que esse lado pelo menos não perca a massa muscular. Pode ser que ele não ganhe, mas ele também não atrofia. E quando você voltar, você volta muito melhor. Ou seja, se você lesionou uma perna, treina seu superior normal e treina a outra perna, faça os exercícios unilaterais de forma normal. E vice-versa também. Se você fraturou um braço, treina as pernas de forma normal e treina o outro braço, o outro lado do superior também de forma normal, que quando você voltar vai ser muito mais rápido para você igualar os dois lados, igualar a força, enfim, e você vai perder menos massa muscular do outro lado, beleza? A cereja do bolo, né? Todo mundo quer saber a opinião sobre o Ozempic, que tá super na moda, tem o Mounjaro agora também, falam que é até melhor que o Ozempic, mas eles são remédios indicados para quem tem obesidade ou diabetes tipo 2, e diabetes tipo 2. Nesses dois casos não há nem o que falar, eles são remédios indicados para esses casos. Então, com prescrição médica, e se a pessoa tem realmente esse quadro, porque a obesidade é uma doença, e se ela apresenta diabetes tipo 2, né, tem um problema ali com a absorção do carboidrato, precisa regular a glicemia, eles são excelentes aliados. Para a pessoa que só procura emagrecer pela estética, primeiro, avaliar se ela já faz a dieta direito e já treina direito. Porque senão, ela vai fazer o uso do medicamento, esse medicamento tira a fome, ela vai comer menos, vai emagrecer, provavelmente vai perder massa muscular também no processo. E quando cessar o uso,
ela não se reeducou, não aumentou a sua capacidade física, então ela vai engordar tudo de novo. E o corpo também vai pedir, até a massa muscular que ela pediu, o corpo vai querer recuperar. Então assim, não se iludam achando que é uma fórmula mágica para emagrecer, que quando você parar, os danos são bem piores e talvez nem seja um emagrecimento saudável porque você vai perder massa muscular no processo. Para os casos de obesidade e diabetes tipo 2, consulte um médico, eu acho super válido a tentativa e tenho alunos que tiveram resultados nesses quadros, mas apenas por estética para uma pessoa saudável, eu acho totalmente desnecessário o uso tanto do Ozempic quanto do Mounjaro. E esse foi mais um JL Responde. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aqui uma dúvida para o próximo JL Responde. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum. Valeu!